Olá, bem-vindo ao nosso canal Andando nas Escrituras, um canal sempre voltado à ministração da Palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos agora com uma série intitulada Teologia sobre Rodas, onde vamos estar tratando sempre de um tema da teologia bíblica, teologia sistemática. Hoje eu quero tratar de forma bem introdutória também acerca da doutrina do Deus Pai, conhecida como teologia própria. Falar sobre a doutrina do Deus Pai é falar sobre um dos temas mais importantes da Bíblia, pois vem relatar acerca da pessoa mais importante que existe no universo, que é a pessoa de Deus. E quando eu falo da pessoa de Deus, o Pai, automaticamente eu falo na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito, pois, como vimos no vídeo anterior, os três são um. Porém, eu quero nessa oportunidade estar mais precisamente falando sobre a pessoa de Deus o Pai. Falar sobre a pessoa de Deus o Pai não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Deus, ele quis e quer que os seus filhos, as criaturas as quais ele criou, conforme Gênesis 1 e Gênesis 2, Deus, ele quer se revelar às suas criaturas. É do prazer de Deus se revelar ao homem, se revelar à mulher. E com o intuito de Deus se revelar ao homem e de Deus se revelar à mulher, Deus, ele deixou algumas formas de se revelar à sua criatura. Existe uma revelação geral, a qual nós podemos aprender na Bíblia, que Deus se revela através da natureza. No livro de Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro, que a natureza, ela revela Deus. Ela revela que existe um Criador. Por mais que existam hoje filosofias que tentam diminuir o criacionismo, por mais que existam hoje até teologias liberais que tentam atribuir a criação não a Deus, mas a um acaso, nós que acreditamos na Bíblia, nós sabemos que toda a natureza, todo o universo aponta para um sumo Criador. E esse sumo Criador só pode ser o nosso Deus, o Deus da Bíblia. Até quando nós olhamos para o homem, para a moral do homem, para o caráter humano, algo que está intrínseco no homem, nós podemos observar que alguém projetou isso, alguém colocou isso no homem. Porém, aprendendo sobre Deus através da revelação geral, nós não podemos ir muito profundo. Porém, Deus deixou outros métodos de nós o conhecermos. E um outro método de conhecermos a Deus
é na própria Escritura. A Bíblia diz que a Escritura como um todo, ela revela Deus. Através de quê? Através dos seus nomes. Através dos nomes de Deus, nós podemos aprender um pouco mais sobre Deus, sobre o Deus da Bíblia. Por exemplo, nós vemos na Bíblia Deus se revelando através do nome Yahvé. Eu sei que a pronúncia exata, a pronúncia mais correta, é difícil de saber ao pé da letra. Muitos até entendem que não tem como se pronunciar pelo fato de ser 4 consoantes. Porém, quando nós observamos o significado do nome, nós aprendemos que significa o eu sou o que sou, ou seja, aquele que é o autoexistente, o autossuficiente, aquele que é o todo-poderoso, o onipresente, o onipotente, o onisciente. Então, só usando um nome de Deus, apenas um dos nomes de Deus, nós já podemos conhecer um pouco mais de Deus. Porém, além de conhecermos Deus através dos nomes, nós também podemos conhecer um pouco mais de Deus através dos seus atributos. E quando nós olhamos, observamos os atributos de Deus, nós ficamos impactados e conhecemos mais acerca desse Deus. Por exemplo, a Bíblia nos mostra que Deus, ele é imenso. Ou seja, Deus é aquele que a presença dele preenche toda a terra. Deus, ele é imenso. Porém, além de Deus ser imenso, a Bíblia nos revela que Deus, ele é eterno. E quando a Bíblia fala que Deus, ele é eterno, a Bíblia quer dizer que Deus, ele é o ser, o único ser, o qual não teve início, nem teve fim. Para ser mais preciso, quando olhamos para a Bíblia, nós aprendemos que o tempo em si não existia. Deus, ele está fora do tempo. Em qual sentido? No sentido de que o tempo não pode limitar Deus, pois Deus é o criador do tempo. O tempo foi criado unicamente para que o homem pudesse viver dentro do tempo. Então Deus, ele é eterno, mas não só eterno, Deus, ele é infinito, ou seja, sem início, sem fim. Esse é o Deus da Bíblia. Como citei, também Deus, ele é onipresente, ou seja, tem toda a presença de Deus está em todo lugar, mas não só onipresente, também é onisciente, tem todo o conhecimento, conhece tudo o que se passa em todo o universo, em cada pessoa. Deus conhece tudo, mas também Deus é o onipotente, aquele que tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos de Deus. Porém, além de aprendermos acerca de Deus através da revelação geral, através da natureza, e através também da revelação por meio dos seus atributos e nomes, nós também conhecemos a Deus através da maior revelação a qual Deus já deixou, que é a revelação em seu próprio Filho, Jesus Cristo. A Bíblia revela, o escritor aos Hebreus fala que Jesus,
Ele é a expressão, a imagem, a expressão exata de Deus. Jesus, conversando com os seus discípulos, ele falou algumas coisas, e teve um discípulo o qual falou para Jesus, Felipe, chegou e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus vai de forma triste e repreende a Felipe. E Jesus fala: Felipe, há tanto tempo estou convosco, estou com vocês, estou com você e ainda não me conhece? Jesus completa: aquele que vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus explicitamente diz: eu sou a revelação, a manifestação, a imagem exata do Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Deus, Ele é tão grandioso, maravilhoso, que quis e quer se revelar. E Jesus é a maior revelação de Deus na terra. Veio como homem, hoje está no céu ao lado do Pai, mas deixou a sua palavra para que por intermédio da sua palavra nós possamos conhecer mais a Deus. Então, para finalizar, pois é apenas uma introdução na teologia própria, na busca de conhecermos mais a Deus. Para finalizar, eu quero aqui deixar João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, aonde o texto diz que Jesus, Ele é a revelação do Pai. A palavra ali para revelação é uma palavra a qual tem a mesma raiz da palavra exegese. Exegese é uma palavra que significa extrair de dentro para fora. Ou seja, o que é que Deus está falando ali? Deus está falando que Jesus está falando que Ele é aquele que trouxe Deus, tirou Deus de uma forma, vamos dizer assim, oculta ao homem e revelou ao homem. E eu me recordo de Moisés, quando ele chega para Deus e fala: Senhor, eu quero te ver, me mostra a tua face, eu quero te ver. E o Senhor chega e fala: você vai ver apenas minhas costas. E o Senhor passa em uma fenda da rocha e Moisés vê as costas de Deus. Mas aí, o que é que acontece? Jesus, Ele não mostra as costas de Deus. Jesus, Ele se mostra por completo. Ele se revela por completo ao homem. Por quê? Porque o foco de Deus, de Jesus, da Trindade Santa, é se revelar ao homem, para que o homem veja que há esperança de eternidade, de vida eterna, de uma vida com gozo eterno. Então aqui eu encerro dizendo: Deus já se revelou. Porém, para que essa revelação esteja explícita a você e abençoe você, você precisa dar crédito à palavra de Deus. Leia a Bíblia, se apegue à palavra de Deus e você vai ver Deus se revelar para você. Deus te abençoe em nome de Jesus.